Vamos começar hoje com a conferência do Beto Fers. O Beto Fers é papai da Teté e doula de adoção. Criador de conteúdo no Papai Piando, ele auxilia famílias em todas as etapas da parentalidade via adoção. E é com muito prazer que a gente recebe aqui hoje, Beto. Passo a palavra a você. Obrigado, Bárbara. Obrigado a todo mundo, a toda a organização do EBEP. E queria agradecer também a todo mundo que me vê e me ouve, seja no evento presencial, seja na transmissão online. Acho uma pena não estar conseguindo ver as pessoas, porque eu gosto tanto de gente e, enfim, acho que a gente tem algumas coisas que a gente pode trocar. Apesar da Bárbara já ter me apresentado, eu vou fazer isso novamente. Eu sou o Beto Fers, eu sou o papai da Teté, e eu já explico daqui a um pouquinho o porquê dessa entonação no papai. Eu sou casado com o Eric, eu sou doula de adoção, eu sou graduando em psicologia, e em respeito às pessoas que possam ter algum tipo de deficiência visual, eu vou fazer uma audiodescrição da minha imagem, para que possa facilitar as pessoas conseguirem me escutar. Eu sou uma pessoa de pele parda, com traços ameríndios, eu tenho cabelo escuro, curto e liso, ele está dividido no meio e penteado para trás. Eu estou usando uma camiseta branca de gola alta e um casaco na cor marrom, na cor telha. Eu tenho ainda 2 brincos de argola douradas em cada orelha e um colar de cordas preso no pescoço, na cor amarela. Eu uso um óculos um tanto quanto discreto, de armação quadrada e grande, com as cores do arco-íris, roxo, vermelho, azul, verde, amarelo, laranja. Sim, gente, tudo isso no mesmo óculos, acreditem. O fundo do meu vídeo está levemente desfocado, mas eu estou no escritório do meu apartamento, e atrás de mim é uma porta de madeira fechada, um armário com portas brancas e um espelho, e há um adesivo de folhas e algumas plantinhas presas e um pedacinho de uma mandala que quase não aparece no vídeo. Na hora de me apresentar, tanto a Bárbara falou quanto eu disse que eu sou o papai da Teté. E por que eu uso essa palavra papai? Porque Teté é uma menina que tem 2 pais. Eu e meu marido, Eric, que estamos juntos há 17 anos. E aí eu vou começar contando uma curiosidade. Depois eu conto um pouco mais sobre como foi a nossa trajetória para ter filhos, mas enquanto a gente esperava por Teté, a gente discutia muito como é que essa criança, que ainda não era Teté, iria nos chamar. E a gente criou uma forma de diferenciação, e eu queria ser chamado de papai, e o Eric ser chamado de pai. Tem uma mentira aí, o Eric também queria ser chamado de papai, mas eu sou mais baixinho da relação, e aí, sabe que mais baixinho geralmente manda, né? E aí eu falei, não, eu vou ser o papai, você vai ser o pai. E aí, Teté, quando começou a fase da oralidade, ela determinou que eu seria papai e o Eric seria o papá. E a gente gosta sempre de se apresentar como papai ou como papá, porque de alguma forma isso respeita a forma como Stephanie nos enxerga. E eu costumo dizer que se ela me chamasse de pepino, de abacaxi, de bebedouro, qualquer outra coisa que ela me chamasse, o meu afeto e o meu amor e o meu respeito por ela seria o mesmo. Não é a forma como ela me chama que determina a nossa relação de afeto. Mais uma vez que ela me chama de papai, e ela é, sem sombra de dúvidas, o maior amor da minha vida, eu prefiro me apresentar como papai nessa relação que eu tenho com ela. Para essa nossa conversa aqui, eu havia me programado, Bárbara, você me fala se está tudo bem aí para você isso, mas para ter uma conversa em que eu falaria durante uns 45 minutos e eu abriria para a gente discutir juntos algumas coisas. E aí a Bárbara me pediu para a gente atrasar um pouquinho o começo, e talvez reduzir um pouco do tempo, então eu vou tentar correr um pouquinho mais, mas também já adiantei para a Bárbara que talvez a gente tenha um atrasinho aí, porque eu acho que a parte mais importante dessa nossa troca é o que
vocês podem trazer de contribuição ou de dúvidas para a gente poder construir esse papo juntos, né? Queria começar falando sobre o tema dessa conversa, né? Primeiro que fico pensando que vocês começaram ontem um evento com a mãe Flávia Pinto, que eu tenho uma imensa admiração. Depois veio Rita Von Hunt. Hoje, no final do dia, vocês têm Joel Birman e fico me perguntando o que essa bicha está fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui no meio dessa conversa? Tamanha responsabilidade é essa? E perceba que eu me apresentei como uma bicha, né? Dentro da sigla LGBTQIAPN+, talvez a letra com a qual eu mais me identifique hoje seja com a letra Q. A letra Q vem de queer. Porque eu tenho hoje uma dificuldade de dizer qual o papel de gênero que eu ocupo, seja de homem ou de mulher. Eu sei mais claramente quais são as minhas predileções de afeto e sexuais, mas meu papel de gênero não. Então, estar no lugar de uma pessoa queer me deixa mais à vontade para me abrir para todas as possibilidades. A minha expressão de gênero, a forma como eu me visto e a forma como eu me porto, ela não está muito norteada no binarismo, nem no feminino, nem no masculino. Queria contar um pouquinho, então, da minha trajetória de vida até chegar no momento da minha paternidade, depois como foi que eu me transformo em doula de adoção, como é que eu crio o Papai Perando. Eu não sei dizer em qual momento que eu tive o desejo de ser pai, mas eu costumo dizer que eu acho que o meu desejo de ser pai surgiu antes do meu desejo de ser. Sei lá dizer como, até porque fui criado como um menino, e os meninos não são habituados a lidarem com a figura do cuidado, principalmente do cuidado de crianças. Nós não ganhamos bonecas quando criança, mas eu sempre tive um desejo muito grande de ser pai. Eu tive alguns relacionamentos heteroafetivos que eram norteados pelo desejo de ser pai, e aí em algum momento eu rompo com isso e falo, putz, não consigo. Me sentia machucando algumas pessoas, e aí entendo que a minha predileção era de me relacionar com outros rapazes, com outros meninos. Eu conheço o Eric em 2008, numa balada, e no dia que a gente se conhece, tanto eu quanto o Eric, nós dissemos um para o outro sobre o desejo que nós tínhamos de ser pais através da adoção. E aí, em 2008, eu começo a fazer algumas pesquisas a respeito do que é a adoção. Eu tinha muita curiosidade de entender o que era a adoção. Mas nessa minha curiosidade, nessas minhas pesquisas, eu ia, de alguma forma, ficando muito insatisfeito com tudo que eu ia lendo, com tudo que eu ia colhendo de informações. A maior parte das discussões que havia, numa literatura ainda muito precária, sobre a adoção, elas falavam muito do papel do adotante, quase sempre querendo colocar ali que o papel de um filho adotivo em algum momento ia ser idêntico a de um filho biológico. Muito dessas coisas também, de uma forma muito discreta, acabavam colocando a adoção num lugar de caridade. Mas a minha curiosidade, ela não estava no meu papel enquanto adotante. A minha curiosidade, ela morava, e aí mora até hoje, em quais são os impactos da adoção na vida de um filho adotivo, na vida de quem é adotado, na vida de uma pessoa adotiva, porque eu entendo que uma criança que é adotada, ela é uma filha, um filho adotivo, mas ela é adotiva para além da relação de paternidade ou de maternidade. Alguns impactos que existem na vida da minha filha, nas relações que a minha filha tem com os amiguinhos da escola, com a professora, com os coleguinhas do condomínio e com as pessoas desconhecidas, elas são impactadas pela sua adoção. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com ela, tem a ver com os abandonos dela,
tem a ver com a história de vida dela. E eu tinha muita curiosidade de entender quais eram esses impactos. E aí eu começo a fazer uma pesquisa fora do Brasil, e aí nos Estados Unidos começavam-se a ter alguns relatos de filhos adotivos que falavam sobre como a adoção havia impactado na construção, principalmente psicológica deles. Mas a gente precisa fazer um recorte social de que uma adoção nos Estados Unidos, bem como em outros países, como na Inglaterra, ela se dá de forma muito distinta da forma como se dá no Brasil. E aí havia um interesse muito grande meu de entender como é que eu conseguiria trazer essa minha curiosidade sobre a vida do adotivo para o contexto da adoção no Brasil. A gente só consegue entrar no processo de adoção em 2016, isso porque de 2008 até 2015, 2008, quando a gente fala a primeira vez e eu começo a pesquisar sobre adoção, até 2015, não era permitido que pessoas ou casais homoafetivos pudessem adotar. Em 2015, o STF promulga uma decisão que permite, através da ministra Carmen Lúcia, da então ministra Carmen Lúcia, né, que permite que pessoas ou casais possam entrar num processo de adoção independente da sua orientação sexual, do seu estado civil, da sua identidade de gênero e tantas outras coisas. Eu gosto sempre de ressaltar que essa foi uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, porque hoje a gente tem, eu sei que a gente está num evento aqui falando da psicanálise, da psicologia, e eu vou entrar no campo do direito um pouquinho, no campo da política, apesar de achar que uma coisa está muito, muito próxima da outra, não tem como separá-las. Por que eu gosto de ressaltar que foi por uma decisão do STF? Porque hoje a gente tem um judiciário, um poder judiciário no Brasil que consegue olhar para as nossas famílias. Eu poderia falar, consegue olhar, fazendo um gesto aqui com a mão de aspas, mas de alguma forma consegue nos colocar dentro dos autos, mas a gente tem um legislativo, que é o poder no Brasil, que opera as leis, que ainda não consegue nos enxergar. A gente não está na Constituição Federal. Então, não é através de uma lei que eu posso adotar, não é através de uma lei que eu pude casar, foi através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E existe uma luta muito grande para que a gente possa ver isso estar na nossa Constituição através de leis. A gente entra com o processo em 2016, a gente tem zero expressão de preconceito através do judiciário, mas também vale um outro recorte aí de que eu e Eric moramos na região central de São Paulo, onde há uma abrangência grande de pessoas e de casais LGBTQIAPN+, um fórum uma vara da infância, né, que já estava habituada a lidar com isso, de alguma forma, e a gente sofre zero preconceito. A gente demora 1 ano para se habilitar no processo de adoção e depois mais 1 ano e 4 meses na fila de espera. E aí um dia, à tarde, eu recebo, numa terça-feira, uma ligação da vara da infância dizendo que havia chegado a nossa vez. Durante essa espera de 2 anos e 4 meses, a gente invariavelmente idealizou uma criança, né? O nosso perfil era de uma criança de 0 a 2 anos, o nosso perfil traçado no processo. Uma criança de 0 a 2 anos e era indiferente para gênero, indiferente para raça, indiferente para etnia, e a gente tinha algumas ressalvas referentes à saúde diagnosticada dessa criança. Mas na nossa idealização a gente entendia que seria um menino que chegaria já andando por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, e o Eric, meu marido, tinha tido uma imagem, sei lá, assim, mediúnica, no quarto da criança, no quarto que seria da criança, de uma bandeirola escrita Gabriel, e a gente tinha muita certeza de que seria um menino chamado Gabriel. E aí, nessa ligação, a psicóloga diz que existe uma criança, uma menina, de 6 meses, branca, e que se chamava Stephanie.
Tudo foi um choque, mas o nome dela foi o maior choque que eu tive. Eu, que sempre disse que jamais teria o reforço do gênero através de coisas da Disney, de coisas de princesa, de repente recebo uma filha com nome de princesa, com nome de um monte de princesas da vida real, né? E essa foi uma construção muito interessante, acho que foi a primeira quebra que eu tive dentro desse rolê todo sobre o que seria ter uma filha menina, né? Quando Stephanie chega, eu finalmente realizo o meu desejo da paternidade, eu estava com 36 anos de idade, mas eu esqueço de ser qualquer outra coisa. Eu queria tanto ser pai que eu esqueço de qualquer outra coisa. 20 dias depois que ela chega, eu sou demitido da empresa que eu trabalho. O Eric tira uma licença similar à licença maternidade. Hoje não existe na legislação uma determinação que fale um nome da nossa licença estendida para 4 meses. A licença paternidade, ela vai ter 5 dias ou 20 dias, dependendo da classificação da empresa. Então, ele tira uma licença maternidade mesmo sendo um pai. E aí, eu entro num processo de depressão, numa dificuldade muito grande de me enxergar como uma pessoa no meio da sociedade, para além do papel de pai. E é aí que eu começo a querer colaborar com o discurso a respeito da adoção. Se até então eu era uma pessoa que pesquisava sobre adoção, eu falo, opa, acho que eu podia criar voz para falar sobre adoção. E eu crio o Papai Peando, que é um perfil nas redes sociais, onde eu falo sobre adoção, sobre parentalidade, sobre diversidades. Quando a Bárbara falou comigo para eu participar do EBEP e bater esse papo com vocês, primeiro que pelo nome da minha página, acho que fica fácil entender que se tem uma coisa que eu gosto é conversar, né? Mas a Bárbara me deixou muito à vontade, me corrija, Bárbara, se eu estiver errado, porque eu estou falando o teu nome aqui, mas ela me deixou muito à vontade para qual tema nós poderíamos bater esse papo. E aí eu disse, Bárbara, e se a gente falasse sobre família, sobre uma provocação, se é tudo família? Porque a gente ouve muito isso, eu e meu marido ouvimos muito, quando a gente chega em algum lugar, sendo 2 pais com uma menina, uma forma que as pessoas têm de nos acolher é dizer, ai, mas é tudo família. Mas algumas vivências que a gente tem me faz questionar se realmente todas essas crianças e todas essas famílias são tratadas da mesma forma. Um exemplo, Stephanie tem 6 anos de idade, vai fazer 7 agora na virada do ano. Ela chegou aos 6 meses, ela ficou fora do ambiente escolar por quase 2 anos por conta de uma pandemia, e ela está na sua 4ª escola. E por que ela está na 4ª escola, numa média de 1 ano em cada escola que ela ficou? Porque todas as outras 3 escolas tiveram uma dificuldade imensa em respeitar a Stephanie enquanto uma criança adotiva, enquanto uma criança que tem 2 pais, através do uso de ferramentas que vão reforçar os estereótipos de que existe só um tipo de família. Uma família formada por pai, mãe, 2 filhos geralmente, e com outros recortes, né? Uma família branca, uma família de classe média, e que exclui, em muitas linhas, o que Stephanie é enquanto criança. E é por isso que eu começo a criar voz para falar a respeito da parentalidade. E foi por isso que quando Bárbara me chama, eu falo, vamos perguntar, vamos fazer essa provocação. Será que é tudo família? Será que todas as famílias são tratadas da mesma forma? A gente vem hoje, acho que numa discussão, seja da psicanálise, seja da psicologia, mas também de outras áreas que lidem com a saúde, principalmente a saúde mental, sob o olhar decolonialista que a gente precisa ter nas nossas intervenções, nos nossos atendimentos. A gente vai ficando habituado a trazer para essas discussões decolonialistas um olhar
primariamente sobre as questões de raça, sobre a questão da cor da pele, porque essa é uma discussão imensamente necessária. Um outro recorte sobre as questões de gênero, trazemos recortes sobre as questões de classe social, mas a minha provocação aqui hoje é que a gente também traga, nesse olhar decolonialista sobre as relações da saúde mental, um olhar para o recorte da parentalidade. Como é que cada um chega nas suas vivências sociais, né? Eu não consigo vê-los daqui, mas tenho plena certeza de que se a gente fizesse um exercício aqui perguntando quantas pessoas conviveram na infância com a figura da mãe, a maior parte provavelmente levantaria a mão. Se eu perguntasse quantas pessoas vivenciaram a presença do pai no ambiente familiar, talvez a gente reduzisse esse número. Mas se eu perguntasse por pessoas que foram criadas pelos avós ou por outra figura de adulto cuidador, se eu perguntasse sobre pais que foram separados e pais que eram casados, se eu perguntasse sobre os pais que foram comprar cigarro e nunca voltaram, sobre pessoas que tenham duas mães, sobre pessoas que tenham dois pais, tudo isso eu acredito que vai, de alguma forma, criando contornos para quem nós somos nessa discussão. Contornos que muitas vezes a gente deixa de trazer para essas relações, né? Eu costumo dizer que a minha família, ela não está nos livros. E ela não está em nenhum dos livros. Quando eu vou até a livraria para buscar livros infantis para minha filha, 95, 98, 99% desses livros não trazem a minha família. Minha filha é obrigada a ler livros, ou eu sou obrigado a ler livros para minha filha, que coelho fala, que rato fala, que tartaruga fala, que coruja fala, mas nenhuma dessas famílias, por mais absurdo que seja um coelho falar, por mais absurdo que seja uma coruja falar, nenhum desses livros traz famílias em que sejam 2 coelhinhos machos e tendo um filho, ou 2 corujinhas fêmeas tendo uma filhinha coruja. Por que a gente tem tanta dificuldade em trazer na pedagogia ou na literatura infantil famílias como a da minha filha? A gente vem de décadas e décadas e décadas trazendo uma narrativa de um senhor de roupa vermelha que desce numa chaminé, e a gente nem tem chaminé nas casas brasileiras, né? Mas a gente continua reforçando, e que traz um presente. Mas é absurdo a gente poder falar para as nossas crianças que existem pessoas que se relacionam com outras pessoas que têm a mesma expressão de gênero. É um absurdo a gente imaginar ter que explicar para as nossas crianças o que são 2 homens ou 2 mulheres se beijando. Por que é que a gente tem essa dificuldade, né? Essa semana, tudo bem até aqui, Bárbara? Tá dando para ouvir direitinho? Tá muito rápido? Tá ótimo, pode continuar. Eu não te ouço, Bárbara. Eu não consigo visualizar aqui. Agora eu te ouço. Falei que tá ótimo, pode continuar, obrigada. Então tá bom. Essa semana eu trouxe na minha página uma discussão a respeito da fala de um ator do Cássio Escapim, que é o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, em que ele fala numa entrevista que ele deu ao Portal Terra, que ele é contra o casamento, principalmente o casamento gay. E aí muita gente leu aquela entrevista dele e o criticou imensamente, né? Como pode um homem gay, porque na entrevista ele reforça o papel dele como um homem gay, como ele pode vir num canal de comunicação e dizer que ele é contra o casamento gay. Mas na entrevista, Cássio faz uma crítica que eu acho bastante interessante. Ele fala ser contra o casamento enquanto instituição. E aí, nessa crítica, ele reforça o quanto o casamento gay, e eu não estou falando do casamento LGBT, ok? Eu estou falando estritamente do casamento entre 2 homens aqui, talvez entre o casamento de 2 mulheres também, mas não estou abrangendo a sigla toda. Mas o quanto
esse casamento gay, ele, de alguma forma, faz com que a gente se renda a um padrão heteronormativo, que para poder realizar os nossos sonhos, ou para poder ver os nossos direitos serem garantidos, a gente precisa se encaixar num formato já existente. Quando nos é tirada a possibilidade de criar um formato que a gente gostaria de criar. Ah, Beto, mas de qual formato que você está falando? Não sei. A gente discute muito pouco de quais poderiam ser esses formatos, porque a gente entendeu que existe um formato, todo mundo precisa se encaixar nesse formato, todo mundo precisa seguir na mesma direção, todo mundo precisa marchar para o mesmo lado, todo mundo precisa tocar a mesma música, a mesma melodia, a mesma canção, o mesmo instrumento, no mesmo tempo. E acho interessante e importante que a gente pense, quando a gente está olhando para essa diversidade de corpos, para essa diversidade de infâncias, para essa diversidade de parentalidades, para essa diversidade de famílias, que a gente possa ampliar esses olhares. Voltando à questão dos livros, quando eu digo que minha família não está nos livros, ela também não está nos livros acadêmicos. Quando as pessoas falam sobre os estágios de desenvolvimento da minha filha, seja na questão do desenvolvimento psíquico, seja na questão do desenvolvimento motor, seja na questão do desenvolvimento físico, eu costumo trazer esse recorte. Minha filha não está nesses estudos. Os estudos que falam sobre as fases da libido, do Freud, né, que vai falar sobre a fase oral, a fase anal, não levam em consideração que Stephanie foi impedida de receber o leite materno, de receber o leite humano. Ela foi impedida. Ela foi impedida porque quando a sua genitora faz a sua entrega, ela é tão julgada que eu não consigo saber nem se foi oferecido o leite humano para minha filha. No momento que a genitora da minha filha diz, eu não quero ficar com essa criança, a melhor coisa que se faz é separar uma da outra e impedir, já desde a hora do nascimento, que Stephanie receba esse leite. Então, como é que eu posso julgar a fase oral da minha filha se ela não teve, a experiência do contato dos lábios com o seio humano para receber esse leite? Em tantas outras coisas, né? Quando Stephanie começa a ter a sua fase de motricidade, começa a ficar em pé, Stephanie quase não engatinhou. Os livros que falam que minha filha era estranha por estar começando a andar sem ter engatinhado, não levam em consideração que do 0 aos 6 meses, Stephanie quase não recebeu colo, porque ela morava num abrigo com outras 19 crianças, quase da mesma idade dela. Nesses livros vai dizer o quanto o colo é importante para desenvolver o desenvolvimento motor, o que vai prenunciar o andar dessa criança. Mas esses livros não levam em consideração que algumas crianças são privadas do colo no momento que elas pedem o colo. Esses livros também não falam que minha filha chegaria aos 7 meses em casa com a parte de trás da cabeça amassada, pelo tanto de tempo que ela ficava deitada no berço, porque ela não tinha pessoas para tirá-la desse berço. Esses livros também não falam que eu precisaria fazer uma coisa que parece a coisa mais absurda do mundo. Esses livros não falam que eu precisaria, quando minha filha chega aos 6 meses e meio em casa, ensiná-la uma coisa que todos nós achamos que nós nascemos sabendo fazer. Quando minha filha chega, eu preciso ensiná-la a chorar. Stephanie não sabia chorar. Ela ficava no quarto dela e a gente ficava no nosso quarto, que é um cômodo do lado, e ela passava a noite toda sem chorar. A gente ia de vez em quando no quarto dela e ela estava no berço com o olho estatelado, mas ela não chorava. Se a gente trouxesse a mamadeira, ela sugava a mamadeira com muita força, mas ela não chorava pedindo aquela mamadeira.
Por muito tempo a gente dizia, ai, ela é uma menina muito boazinha, ela quase não dá trabalho, nossa, ela não chora. Até que um dia minha terapeuta me fala, Beto, mas crianças choram, crianças dão trabalho, e talvez você precise ensinar sua filha a dar trabalho. E aí eu começo um caminho bastante doloroso para ela e bastante doloroso para mim, de pegá-la no colo e dizer, filha, você pode chorar. Eu me arrependi depois disso, gente, porque hoje ela aprendeu bem até demais. Assim, agora ela não para mais. Essa noite foi um caos, inclusive. Devo estar com olheira aqui de tanto que ela chorou essa noite, porque a gente está tirando ela da cama compartilhada. Mas vamos lá. Mas precisei ensinar Stephanie a chorar. Será que quando a gente fala, é tudo família, a gente considera crianças que precisam ser ensinadas a chorar? Será que quando a gente fala, é tudo família, a gente não esquece de dividir que muitos de nós e muitos dos nossos filhos são frutos do nosso desejo? A minha filha é, de alguma forma, fruto do meu desejo em ser pai. Mas quando eu falo que é tudo família, eu deixo de levar em consideração que minha filha só é minha filha porque antes de ser minha filha, ela foi o fruto do não desejo de alguém. E o que seria para cada um de nós ser o fruto do não desejo? Será que é tão simples assim a gente olhar para a nossa origem e entender que ao nascer alguém preferia que a gente não tivesse nascido? E aí sair por aí dizendo somos todos iguais? É só uma família? Seria justo que as pessoas continuassem dizendo, ai, mas a adoção é algo que ficou no passado. Quando minha filha brinca de boneca, ela pega a boneca, brinca um pouquinho e fala, você pode cuidar dessa boneca para mim? Eu me questiono se outras meninas da idade dela brincam da mesma forma. Eu tô acabando, tá, Bárbara? Eu vou abrir para as perguntas. Stephanie faz uma brincadeira que costuma ser muito dolorosa para mim e para o meu marido. Às vezes, quando ela tá começando a ficar com sono, ela vai para baixo da coberta e fala, papai, você pode brincar que você me encontrou numa caixa? Ela se coloca embaixo do edredom e ela quer que a gente abra esse edredom como se fosse uma caixa e fale, nossa, uma bebezinha, eu vou cuidar dela. E ao longo do tempo ela foi adicionando fatores a isso. Agora, por exemplo, ela fala, papai, você pode falar que você achou uma bebezinha numa caixa e que ela tá fedendo cocô? Minha filha não foi achada numa caixa. Mas é assim que a construção psicológica dela funciona, na forma como ela está criando a própria narrativa. Quando ela me pede para fazer isso, eu faço. Eu finjo que abro a caixa, eu finjo que eu faço uma careta, eu finjo que eu senti um cheiro de fezes, mas na sequência eu a coloco no banho, eu a lavo com sabonete, e eu vou reforçando para ela o quanto para mim é prazeroso e é gostoso poder cuidar dela, porque eu quis. Mas eu olho bem no olhinho dela e digo que eu imagino o quanto para ela não seja fácil receber esse cuidado de alguém que não era quem ela esperava que na sua história de vida lhe desse esse cuidado. A minha filha, como eu disse antes, é fruto do meu desejo. Mas quando a gente discute as parentalidades, a gente precisa lembrar que esses desejos, eles são dos mais diversos possíveis, né? E é importante que a gente respeite os nossos desejos e os desejos dos outros. É isso, gente. A minha parte introdutória, acho que era isso. Mas queria deixar aberto aqui para se caso alguém queira fazer alguma pergunta.